Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e minhas filhas, hoje, domingo, dia do Senhor, de maneira especial, a igreja celebra com muita alegria a assunção de Nossa Senhora aos céus. Todas as gerações proclamarão bem-aventurada, me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. E o que foi que o Todo-Poderoso fez de bom diante do que nós comemoramos hoje? Nossa Senhora foi elevada, Nossa Senhora subiu ao céu, foi ao encontro do seu Filho, foi ao encontro da Santíssima Trindade, depois dela ter cumprido a missão. Em 1º de novembro de 1950, na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, o Papa Pio XII declarou a Assunção de Maria como um dogma. Essa é a palavra que o Papa Pio XII falou. Pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e em nossa própria autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrena, foi assumida corpo e alma na glória celeste.
Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, eu creio no que a igreja crê. A igreja crê que Nossa Senhora subiu ao céu, que depois de ter completado o curso de sua vida terrena, foi assumida com o corpo e com a alma na glória celeste. Eu creio. E eu falo assim que eu creio para que você também possa dizer, eu creio. E para que toda a Igreja Católica, aonde quer que ela esteja, possa declarar também, nós cremos que Nossa Senhora foi assumida no seu corpo e em sua alma na glória celeste. Missão cumprida, é assim, meus irmãos. Missão cumprida. Aquela que é a sempre Virgem Maria, a pura, santa, a Mãe de Deus, aquela que foi concebida sem pecado, depois de ter cumprido a sua missão na terra, ela foi elevada de corpo e alma ao encontro do seu Filho, que já encontrava-se na eternidade, e lá ela se encontra com a Santíssima Trindade. Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu! Meu coração também exulta de alegria, como Nossa Senhora falou para Isabel, nesse cântico maravilhoso do Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E a igreja diz a mesma coisa. A minha alma também engrandece ao Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque hoje ela, a Santa Maria, Mãe de Deus, foi elevada ao céu em corpo e alma. Meu Deus! Nós cremos. Aquela que o anjo Gabriel apareceu e disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aquela que disse, o seu fiat, o seu sim, seja feita a tua vontade. Aquela que depois do anjo ter falado isso, ele foi ao céu para dizer, ela aceitou ser mãe de Jesus, ser mãe de Deus. Aquela que deu à luz a nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que amamentou nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que junto com São José educou Jesus, cuidou de Jesus, livrou Jesus daquela fatalidade de Herodes querer matá-lo. Aquela que criou junto com São José Jesus. Aquela que levou Jesus ao templo para a purificação dela e para a circuncisão dele. Aquela que o Simeão, depois de ter visto ela com Jesus nos braços, com o menino Jesus nos braços, ele disse, agora o vosso servo pode ir em paz. Aquela que Simeão disse, esse seu filho será sinal de contradição. E uma espada transpassará o seu coração. Aquela que levou Jesus, que encontrou Jesus aos 12 anos lá no templo, junto com José, aflita porque Jesus havia desaparecido. E disse, meu filho, onde é que você estava? Porque
Nós te procurávamos, já há 3 dias estamos te procurando. E ele respondeu para ela: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? E depois de ter dito isso, ele foi com Nossa Senhora e foi com São José para Nazaré. E lá ele foi obediente. Não que ele tenha sido desobediente, não. Mas ele foi e se submeteu a estar ali e sendo criado. Aquela que uma mulher, num grande momento de exultação ao ver Jesus anunciando a boa nova, a mulher disse: bem-aventurados os seios que te amamentaram. Aquela que quando Jesus estava no julgamento e as pessoas estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, ela ali no meio, ela sofria vendo os homens fazendo aquilo, julgando ele daquela forma. E ali ela sofria e intercedia. Aquela que se encontrou com ele quando ele levava a cruz sobre as costas, indo para ser crucificado, e os dois se encontraram. E os dois se olharam. E quando Jesus olha para ela, ele encontra a força para continuar carregando a cruz. Aquela que viu o filho sendo crucificado e a dor na alma dela, ela sentiu a dor como Jesus sentia. Aquela que viu Jesus sendo erguido naquela cruz e ela se erguia também junto com ele, num sofrimento mortal. Aquela que viu o Cristo, que viu o seu filho na cruz, perdoando o bom ladrão, dizendo para o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquela que ouviu o seu filho dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aquela que viu o Cristo dizendo: tenho sede. Aquela que no momento de desolação Cristo diz: Pai, por que me abandonastes? Aquela que viu o filho entregando o seu espírito e dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquela que, estando aos pés da cruz, ela viu o filho morrer. Aquela que viu o filho sendo descido da cruz e colocado nos seus braços. Aquela que viu o filho sendo levado para ser depositado no túmulo. Aquela, e isso nós cremos, que viu seu filho ressuscitado. Aquela que viu o seu filho subindo aos céus. Hoje ela sobe também, em corpo e alma. E isso nós cremos. Vocês entendem, meus irmãos? Porque nós hoje, a Igreja Católica, exulta de alegria diante deste fato. Ela recebeu a recompensa, ela foi recompensada por tanto bem feito. A preciosa de Deus, aquela que foi cultivada e amada por Deus, agora foi ao encontro de Deus. Isso nós comemoramos no dia de hoje.
Hoje nós podemos dizer glória a Deus, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, isso nos anima. Nos anima de que forma? Nos anima a entender que pela graça de Deus, se nós cumprirmos bem a nossa missão, se nós formos fiéis a nosso Senhor, aos seus mandamentos, aos sacramentos, se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, se nós amarmos o próximo, se nós formos homens que lutam e mulheres que lutam contra o pecado de toda forma, que não permite que o pecado entre na nossa vida. Nós que olhamos para ela e pedimos para ela que ela nos ajude, que ela nos console. Nesse caminho que nós estamos de luta contra o pecado, ela, se nós recorrermos a ela, nos consagrando, nos entregando a ela, cumprindo os apelos que ela tem trazido à terra, nos chamando à conversão, nos chamando à mudança de vida, nos chamando à fidelidade. Se nós fizermos tudo como Deus manda, nós um dia também iremos nos encontrar com ela. Não o nosso corpo, não de corpo e alma, primeiramente só a alma, mas no dia do juízo final, aonde haverá a ressurreição da carne, aí nós viveremos com o nosso corpo também e a nossa alma no céu. Mas por enquanto só a alma, mas ela não. Por ela ter sido fiel, por ela ter sido a mãe de Deus, por ela ter sido tudo isso que eu falei agora, a igreja nos ensina que seria impossível que o corpo dela passasse pela corrupção. Se ela era pura e santa, como é que o corpo dela poderia passar pela corrupção? Então nós cremos. E mais uma vez eu digo, com o Santo Padre Papa São Pio XII, ou melhor, o Papa Pio XII, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e em nossa própria autoridade pronunciamos, declaramos e definimos como sendo um dogma revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida na terra, foi assumida corpo e alma na glória celeste. Nós cremos. Você crê? Claro que você crê. Porque se você não acreditar nisso, você vai deixar de ser católico, porque isso é um dogma. Então nós cremos. Nós cremos. Pode deixar os outros falarem o que quiser, mas nós cremos no que a igreja crê. E se a igreja crê, nós cremos também. E agora, ela estando no céu, ela mais próxima ainda de Jesus, agora ela pode interceder pela igreja, interceder por cada membro da igreja, interceder pelos filhos separados, interceder por aqueles que ainda não foram batizados para que sejam batizados, interceder por aqueles que estão na lama do pecado, interceder por aqueles que não querem saber de Deus, interceder por aqueles que adoram a Satanás e dizem que adoram a Satanás, interceder para que todos voltem para o seio da igreja, para que todos voltem para Jesus, para que todos possam viver a fidelidade à igreja e a nosso Senhor Jesus Cristo, para que um dia todos nós estejamos no céu. Virgem Santíssima Assunta ao céu, interceda pela igreja, interceda por nós,
por esses tempos difíceis que a igreja está vivendo, por esse tempo de crise na igreja. Interceda a Virgem Santíssima, para que nenhum dos seus venha perecer. Muito obrigado, Virgem Santíssima. E a minha alma engrandece e glorifica o Senhor, porque hoje Nossa Senhora foi assunta ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.